Pessoal, tivemos um pequeno problema técnico, tá? Literalmente aí o sistema sumiu, caiu do ar, tá? Deixa eu só retornar aqui então. Bom, só complementando ali, pessoal, estava falando sobre o fato, né? Sobre a situação que aconteceu em audiência. O cliente acabou descobrindo em audiência, pessoal, que a competência do trabalho era, a competência, né, da vara do trabalho era de Santa Maria, porque o empregado tinha entregado o produto em Santa Maria, tinha trabalhado em Santa Maria. Só que aí, detalhe, né, a advogada não tinha apresentado contestação, apresentou a exceção de incompetência territorial e não apresentou a contestação. E aí, pessoal, faz o que nessa hora? Tá? Literalmente, né, apresenta uma contestação oral, que não tem a mesma, obviamente, pessoal, não tem a mesma eficácia, não tem a mesma qualidade que uma contestação devidamente organizada, escrita, né? Documentos. Não tinha documentos. Aí, pessoal, dá problema, tá? Então, muito cuidado, pessoal, essa matéria aqui é bem importante, tá? Muito cuidado mesmo. Tem que analisar o caso de forma, digamos assim, de forma bem cuidadosa, tá? Muito bem. Prosseguindo, minha gente, tá? Deixa eu só prosseguir aqui. Deixa eu ver se o slide vai prosseguir. Vai prosseguir. Muito bem. Além da questão, pessoal, referente à hipótese da competência no artigo 651, eu quero observar também com vocês, pessoal, a competência territorial para ação civil pública. Tá? No tocante, pessoal, a essa competência, nós temos que observar as regrinhas da orientação jurisprudencial 130 da SDI 2 do TST. Tá? Então, nós temos aqui, pessoal, né, no item 1, define, obviamente, a competência, né, fixada, então, pela extensão do dano. Ou seja, pessoal, né, e aí aqui observa, né, pessoal, em caso do dano de abrangência regional, destacado aqui, pessoal, que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma vara do trabalho, a competência será de qualquer uma das varas do trabalho das localidades atingidas. Isso quer dizer, pessoal, temos um dano que ocorre em várias cidades do Rio Grande do Sul. Qualquer uma das varas do trabalho dessas cidades atingidas são competentes para receber a ação civil pública. Beleza? Ah, mas Matheus, se for só em Santa Maria? Bom, é a vara do trabalho de Santa Maria. Tranquilo? Maravilha? Muito bem. Item 3, pessoal. Aqui é bem importante. Em caso de dano de abrangência suprarregional, ou seja, que ultrapasse um estado, certo? Ou ainda, pessoal, quando é nacional, a competência concorrente para a ação civil pública é das varas do trabalho das sedes dos tribunais regionais, certo? Então, olha só, pessoal, vamos supor, e aqui tem um dado interessante, vamos supor, pessoal, que esse dano suprarregional tenha acontecido no interior do Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina, tá? Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, noroeste do estado de Santa Catarina, ali, a parte noroeste, tá? O oeste catarinense. Não aconteceu nas cidades da capital. Bom, a competência, mesmo assim, pessoal, será das varas do trabalho das sedes dos tribunais regionais do trabalho. Ou seja, não vai ser das cidades do noroeste do Rio Grande do Sul ou do oeste de Santa Catarina. Não, será, pessoal, da vara do trabalho de Porto Alegre ou da vara do trabalho de Santa Catarina. Desculpa, de Florianópolis, Santa Catarina. Beleza? Tranquilo? Quando é possível, pessoal, a distribuição em mais de uma vara do trabalho, né? Obviamente, pessoal, a primeira que houver sido distribuída é a preventa. Já vamos falar sobre regra de prevenção no processo de trabalho. Tá? Foro de eleição, pessoal. No contrato de trabalho, dá para colocar um foro de eleição? Não dá. Óbvio que não dá, né, pessoal? Lembrem-se sempre, né? O direito de trabalho, pessoal, é um direito irrenunciável, um direito que não pode ser objeto, pessoal, de transação. Consequentemente, via de regra, não pode ser renunciado, não pode ser objeto de transação. Consequentemente, pessoal, o direito de trabalho também não. Tá? Então, nós não temos, pessoal, a possibilidade de foro de eleição no processo do trabalho. Tá? Até porque, se nós aplicássemos o artigo 63, pessoal, do CPC, nós estaríamos literalmente, pessoal, entrando em conflito com o 651 da CLT. Tá? Então, literalmente dá choque. Ok? Muito bem. Esse slide, pessoal, para a gente finalizar, então, competência absoluta e competência relativa, pessoal. Lembrando que competência em razão da matéria e competência funcional, pessoal, são competências de característica absoluta. Isso quer dizer, pessoal,
um tribunal regional do trabalho ele jamais vai receber uma reclamação trabalhista. Ah, mas Matheus, é uma reclamação trabalhista com vários sindicatos, enfim, é muito importante. Não importa, tá? Reclamação trabalhista, matéria individual, pessoal, é de competência funcional da vara do trabalho. Tá? Justiça do Trabalho pode decidir sobre, sei lá, sobre, por exemplo, relação de representação comercial? Não, não pode. Por quê? Porque tem lei civil dizendo que é de competência da justiça comum. Ponto. Tá bem? Tranquilo? Então, competência absoluta. Competência em razão da matéria, competência em razão da função. Veja bem, pessoal, o artigo 485 determina a extinção sem julgamento do mérito daquela ação que foi protocolada no ramo do Poder Judiciário, que não é o competente. Claro, pessoal, essa extinção ela não tem sido levada a cabo. Tá? O que acontece, pessoal? Ao invés da extinção, se encaminha os autos do processo para o ramo do Poder Judiciário competente, ou para a vara, enfim, cível competente, se for o caso. Tá certo? Mas agora, pessoal, se eventualmente foi ajuizado um processo, por exemplo, na Justiça do Trabalho, versando sobre representante comercial, e o juiz decidiu e transitou em julgado, tá? Ou seja, fez coisa julgada, nós temos, pessoal, a ação rescisória, artigo 966 do CPC, que pode, então, ser protocolada, pessoal, para rescindir os efeitos da coisa julgada. Certo? Tranquilo? Então, cuidado, pessoal, né? Competência absoluta, ela pode ser, né, obviamente, pode levar primeiro, pessoal, ao encerramento do processo sem julgamento do mérito, né, extinção do processo sem julgamento do mérito, e segundo, pessoal, pode levar até mesmo à rescisão, tá, da própria coisa julgada. Beleza. E a competência relativa, pessoal? Competência relativa, ela, obviamente, como o próprio termo já diz, ela é relativa, ou seja, ela pode ser modificada, ela pode ser convalidada. Ah, mas então, Matheus, eu posso foro de eleição? Não, não pode, pessoal. Tá? Não é assim, não é por contrato. Aqui nós temos, pessoal, uma situação de convalidação, tá? Uma situação de, digamos assim, de prorrogação de competência. Tá? E falando em prorrogação, vamos passar para o próximo slide. Tá? Ou seja, pessoal, a prorrogação se dá, por exemplo, quando o sujeito deveria, né, o réu, pessoal, deveria alegar incompetência preliminar de contestação e não faz. Tá? Ou seja, então veja bem, pessoal, tá? O trabalhador ele ajuiza, digamos que ele tenha prestado serviço aqui em Santa Maria, mas ajuizou uma reclamação trabalhista lá em Rio Grande. Tá? O réu, pessoal, chegando em Rio Grande, ao invés de apresentar uma exceção de incompetência territorial, ele apresenta a contestação. Bom, se o réu, pessoal, que é o principal interessado, não manifesta a incompetência territorial, o juiz, pessoal, não vai reconhecer de ofício. Tá? E aí, então, prorroga-se a competência territorial. Beleza? Tranquilo, pessoal? As chamadas modificações de competência. Prosseguindo, pessoal, questão referente à conexão e também à continência. Primeiro, a conexão, pessoal. Tá? Conexão ocorre quando uma demanda, pessoal, ou melhor dizendo, quando duas ou mais reclamações ou duas ou mais ações possuem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, certo? Não é a necessidade de que sejam as mesmas partes. É preciso que seja o mesmo pedido e a mesma causa de pedido. Por exemplo, pessoal, uma situação onde dois trabalhadores brigam na empresa, tá? E os dois são demitidos por justa causa, certo? Os dois resolvem entrar na justiça. Muito bem. São ações conexas ou não? Sim, são ações conexas, pessoal. Por quê? Porque a causa de pedir e pedido é o mesmo. Tá? Os dois estão buscando a reversão da justa causa. Beleza? Muito bem. E na continência, pessoal? Na continência aí nós temos a seguinte situação. Nós temos as mesmas partes, aqui sim, pessoal, nós temos as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas um dos pedidos, pessoal, é maior que o outro. Tá? Ou seja, um contém, por isso continência, contém o outro. Ok? Isso geralmente acontece, pessoal, em ações coletivas. Tá? O sindicato ajuiza uma demanda coletiva e o empregado ajuiza uma demanda individual. Tá? Muito bem, pessoal. Nestas hipóteses, tanto na hipótese de continência, pessoal, como na hipótese de conexão, nós teremos, pessoal, a alteração, é possível a alteração, pessoal, da competência, desde que, obviamente, isso seja manifestado. Por quê, pessoal?
esta alteração de competência visa, literalmente, pessoal, resguardar, né, a qualidade da decisão do Poder Judiciário. Por quê? Olha só, na conexão, pessoal, imaginem dois juízes, vocês sabem, pessoal, que dois juízes, eles não decidem do mesmo modo. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, contar uma historinha para vocês. Né? Olha as historinhas. Aqui em Santa Maria, pessoal, eu atuei em 2 processos, onde 2 empregados foram demitidos pelo mesmo empregador. Certo? Por quê? Porque se envolveram numa briga na empresa. Um conseguiu reverter a justa causa e o outro não. Tá? Por quê? Porque um caiu na segunda vara do trabalho e o outro caiu na primeira. E aí, Estado, como é que tu me dá 2 decisões distintas? Porque, obviamente, pessoal, os juízes não pensam igual. Tá? Os processos foram conduzidos de modo diferente pelos seus advogados. Consequentemente, pessoal, o que aconteceu? 2 decisões distintas. Eu não era procurador, pessoal, né, do réu na época, tá? Mas o réu, talvez até por um lado foi bom, pessoal, não apresentar conexão, né? Porque uma pelo menos foi improcedente, vai que as 2 fossem procedentes, né? Mas enfim, pessoal, né? Seria a possibilidade do réu apresentar ou manifestar a conexão, pessoal, no momento da defesa. Que aí esses processos seriam integrados pela mesma vara, tá bem? Seriam reunidos, melhor dizendo, na mesma vara. Por fim, pessoal, prevenção, tá? Quando mais de uma vara do trabalho é competente para processar e julgar a demanda, pessoal, né, obviamente, se torna preventa, pessoal, aquela que primeiro, né, vier a ter a distribuição da demanda, né, o registro ou distribuição da petição inicial. Tá? Geralmente isso acontece, pessoal, naquelas situações onde o empregado presta serviço fora do local da contratação. Tá? Falamos anteriormente. O sujeito foi contratado em Torres, trabalhou em Santa Maria, trabalhou em Porto Alegre. Tá? Qualquer uma das varas, pessoal, é competente para processar e julgar uma demanda. Se torna preventa, pessoal, aquela que ele primeiro distribuir a reclamação. Distribuiu a reclamação em Santa Maria, ela se torna preventa. As demais varas do trabalho, pessoal, não podem mais receber aquela reclamação. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, para nós fecharmos aqui, questão referente a conflito de competência. Tá? No tocante, pessoal, aos conflitos de competência, nós temos que observar, pessoal, que eles podem ocorrer. Primeiro, tá? Só uma correção, pessoal, eu coloquei exatamente como está no artigo 600, deixa eu só observar aqui, é o 650... Aqui. Na verdade, o 808, pessoal. Tá? 808 da CLT. Não tá bem certinho, tá indo lá para o 650. 808, então, da CLT, pessoal. Acabei colocando exatamente como o artigo 608, por isso que acabou constando aí, pessoal, juntas de conciliação e julgamento. Mas já serve, pessoal, para mim lembrar a vocês. Risquem o junta de conciliação e julgamento, pessoal, e coloquem varas do trabalho. Tá? Então, o conflito de competência, pessoal, ele ocorre entre varas do trabalho, juízes de direito investidos na administração da justiça do trabalho. Tá? Ou ainda, pessoal, entre tribunais regionais de trabalho. Quando, eventualmente, pessoal, nós temos um conflito de competência entre 2 varas do trabalho, entre 2 tribunais regionais de trabalho, pessoal, quem vai decidir? Bom, se as 2 varas do trabalho, pessoal, né, são do mesmo tribunal, pertencem ao mesmo tribunal, quem decide, pessoal, é o próprio Tribunal Regional do Trabalho. Tranquilo? Né? Se instaura o conflito de competência, ele decide. Agora, pessoal, se nós temos o conflito entre 2 tribunais regionais de trabalho ou 2 varas do trabalho, pessoal, de 2 tribunais regionais de trabalho distintos, bom, aí esse conflito de competência, pessoal, tem que ser decidido pelo TST. Tá? Então, olha ali, ó, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Tá certo? Tranquilo? Beleza, muito bem. Agora, pessoal, quando nós temos conflitos que ultrapassam, veja bem, pessoal, esses conflitos entre varas do trabalho e conflitos entre tribunais regionais de trabalho, eles são apenas conflitos de competência territorial. Por quê? Nós temos que lembrar, pessoal, que não existe conflito de matéria ou ainda, pessoal, conflito funcional entre tribunais ou entre, né, digamos assim, órgãos de instâncias distintas. Então, não existe conflito de competência, pessoal, entre uma vara do trabalho e um tribunal regional do trabalho. Tá bem? Isso não vai existir. Então, olha só. Muito bem. Então, vamos à frente, pessoal. E quando ocorre conflito entre juízos e tribunais do trabalho e órgãos da justiça comum, tá? Ou órgãos da justiça ordinária, ou qualquer outro organismo da justiça
da Justiça, do Poder Judiciário, pessoal. Bom, neste caso, se nós estamos falando, pessoal, de conflito entre juízos, tá, trabalhista e comum, Tribunal Regional do Trabalho e tribunais comuns, tá, nós temos então, pessoal, a decisão sendo realizada, ou melhor dizendo, a decisão sendo tomada, pessoal, a decisão do conflito, pelo STJ, tá? STJ. O STJ, pessoal, por conta do artigo 105D, ele é competente para decidir conflitos de competência que envolvam juízos do trabalho e juízos comuns. Tribunais regionais do trabalho e tribunais comuns. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, pessoal, se o conflito envolver um tribunal regional, um tribunal superior, tá? Um tribunal, pessoal, um tribunal superior, incluindo o próprio TST, pessoal, tá? Aí a competência é decidida pelo STF. Tá? Então, artigo 102, a linha O, tá? Da Constituição Federal. Tá? Eu acho que essa linha está correta. Vou dar uma conferidinha depois e qualquer coisa deixo um comentário para vocês. Mas, enfim, pessoal, né? Artigo 102 da Constituição Federal. Tá? Por quê, pessoal? Porque envolve tribunal superior, ou seja, tribunal de natureza superior. Tá? Tranquilo, então, pessoal? Belezinha? Tá? Obrigado pela atenção de todos. Vejam, pessoal, né, que esse aqui é 2 vídeos, tá? Esse aqui é a continuação ali do vídeo anterior, tá? Logo mais, pessoal, talvez eu estou disponibilizando aí um vídeo para vocês ainda nesta mesma aula, tá bem? Grande abraço e até mais, minha gente. Deixa eu desconectar aqui. Aqui. Não, vejo que eu não tenho dificuldade nisso, né? Tá bom, tchau.